Você já parou para pensar em como era a vida no Egito Antigo? Pirâmides, faraós, múmias, tudo parece saído de um filme de aventura. Mas a verdade é que, por trás de toda aquela grandiosidade, existiam costumes tão bizarros que fariam qualquer um de hoje estremecer. O Egito Antigo não era só areia e ouro. Era também um lugar onde a linha entre ciência, religião e loucura era muito, mas muito tênue. Hoje, você vai descobrir 20 das práticas mais estranhas, perturbadoras e inacreditáveis que os antigos egípcios faziam. Coisas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que provavelmente preferiria continuar sem saber. Para começar, imagine ir ao médico e ele te receitar fezes humanas. Sim, literalmente, cocô. Os egípcios acreditavam que isso tinha propriedades curativas, especialmente quando misturado com outros ingredientes igualmente nojentos. E o pior, isso era comum. Estava nos registros médicos da época, como se fosse algo totalmente normal. Agora segura essa. Eles também acreditavam que o cérebro não servia para nada. Quando uma pessoa morria, durante o processo de mumificação, os sacerdotes introduziam um gancho longo pelo nariz do cadáver, puxavam o cérebro para fora e simplesmente descartavam. Para eles, toda a inteligência e alma estavam no coração. Por isso, o coração era cuidadosamente preservado, enquanto o cérebro era jogado fora como se fosse lixo. E falando em mumificação, não eram só humanos que passavam por isso. Gatos, crocodilos, peixes e até macacos eram mumificados. Isso fazia parte de rituais religiosos. Os egípcios acreditavam que esses animais eram sagrados, representantes de deuses. Por isso, tinham que ser preservados para a eternidade. Era comum encontrar tumbas cheias de múmias de gatos, literalmente centenas delas empilhadas. Mas as bizarrices não param por aí. Você sabia que, para descobrir se uma mulher estava grávida, ela deveria urinar em sementes de trigo e cevada durante alguns dias? Se o grão brotasse, era sinal de gravidez. E por mais absurdo que pareça, estudos modernos mostram que esse teste tinha até alguma eficácia, mesmo sendo totalmente rudimentar. Outro hábito que hoje seria chocante: o casamento entre irmãos. Isso acontecia entre membros da realeza, especialmente entre os faraós. Tudo para manter o sangue puro e divino. Alguns faraós chegaram a se casar com as próprias filhas. Era uma prática institucionalizada e respeitada pela sociedade. O que hoje seria considerado monstruoso, naquela época era símbolo de poder. E tem mais. Em certos rituais funerários, acredita-se que servos eram enterrados vivos junto com seus mestres. A ideia era que eles continuassem servindo no além-vida, ou seja, você passava a vida inteira servindo alguém, e ainda era presenteado, com a morte ao lado dele. Um destino cruel, mas considerado sagrado por eles. E o que dizer da maquiagem? Os egípcios eram obcecados por beleza. Tanto homens quanto mulheres usavam maquiagem pesada nos olhos, especialmente o famoso delineado preto. Só que essa maquiagem era feita com uma substância altamente tóxica, chumbo. Ou seja, para ficar bonito e protegido contra o mal-olhado, você colocava veneno direto na pele. Mas eles acreditavam que isso afastava doenças. E claro, deixava os olhos mais sedutores. Ah, e se você acha que bebida era só para festa, prepare-se. Trabalhadores que construíram as pirâmides não recebiam dinheiro. Eles eram pagos com cerveja. Cerca de 4 litros por dia. Literalmente trabalhavam bêbados. E não, eles não eram escravos como muitos pensam. A maioria era formada por trabalhadores pagos. Com bebida alcoólica, claro. Agora, essa é para virar o estômago. Há registros antigos sugerindo que alguns embalsamadores, ou seja, os responsáveis por mumificar os corpos, abusavam sexualmente dos cadáveres antes da mumificação. Isso era tão comum que leis foram criadas para evitar que os corpos mais bonitos fossem deixados com os embalsamadores sozinhos. Um dos capítulos mais sombrios da história egípcia. E ainda tem os amuletos.
Eles adoravam se proteger com magia, mas para isso, usavam ossos humanos, muitas vezes retirados de criminosos ou inimigos. Os amuletos eram usados contra maldições, doenças e até para atrair sorte no amor. Ossos de mortos usados como colares. Macabro, né? Falando em proteção. Matar um gato, mesmo sem querer, era crime passível de morte. Os gatos eram sagrados. Representavam a deusa Bastet. E havia casos em que pessoas foram linchadas em público por acidentalmente matarem um felino. Outro fato pouco conhecido é que muitas mulheres tatuavam símbolos dos deuses em partes íntimas do corpo como forma de devoção. Essas tatuagens eram feitas com instrumentos primitivos, com agulhas de osso ou bronze. E os desenhos? Eram símbolos de Ísis, Anubis e Osíris, os deuses da vida, morte e renascimento. E não podemos esquecer da necromancia. Alguns sacerdotes realizavam rituais que envolviam partes de cadáveres para se comunicar com os mortos ou prever o futuro. Imagine entrar num templo e ver um braço mumificado sendo usado como ferramenta de adivinhação. Isso acontecia, e era levado muito a sério. Outro detalhe curioso: homens e mulheres eram obrigados a raspar todos os pelos do corpo, inclusive das partes íntimas, como forma de purificação espiritual. O ideal de beleza e pureza envolvia a completa ausência de pelos. Por isso, as barbearias egípcias estavam entre os lugares mais movimentados das cidades. E se você achava que só hoje em dia existem superstições ligadas ao sangue menstrual, os egípcios já usavam esse sangue em poções de fertilidade e rituais amorosos. Sim, eles acreditavam que o sangue da menstruação tinha poder mágico. Agora, imagina morrer e no além-vida ter o coração pesado. Segundo a crença egípcia, no julgamento final, o coração do morto era colocado numa balança contra a pena da deusa Maat. Se o coração fosse mais pesado, significava que a pessoa tinha cometido muitos pecados e era devorada por uma criatura demoníaca chamada Amit. Só os de coração leve podiam seguir para a vida eterna. E, por fim, os escorpiões. Sacerdotes de certos templos criavam escorpiões para usar em feitiços e até como armas espirituais contra inimigos. Eles acreditavam que o veneno do escorpião podia ser tanto destruidor quanto curador, dependendo da intenção do ritual. Agora me diz, você imaginava que o Egito Antigo era tão bizarro assim? Esses costumes mostram que, por mais que a gente admire aquela civilização, havia um lado sombrio, estranho e completamente fora da nossa realidade atual. Se você chegou até aqui, comenta Faraó Sombrio aqui embaixo, que eu vou saber que você é dos que gostam de explorar os mistérios mais profundos da história. E se quiser uma parte 2, com ainda mais bizarrices egípcias, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que história é coisa de livro velho. Aqui, a história ganha vida. E ela pode ser muito mais obscura do que você imagina.